Aí, galera, o meu celular, agora o nome dele é celular Skinwalker, porque ficou, para quem acompanha a série no History, meu celular ficou igual daquele cara, todo louco, num dos episódios lá que aconteceu um fenômeno, o celular dele ficou todo louco. E foi bem aqui nesse local aqui, ó, para quem conhece a beleza da serra, foi aqui que meu celular ficou louco. Entrava, escreveu sozinho, uma loucura. Olha só, cara. Olha, o celular dele tá tendo vida própria. Peraí, Cristiano, não tira não. Peraí. Olha. Aí, tá escrevendo, Olha, cara. tá escrevendo. Olha, tá escrevendo aqui, pô. Sozinho. Olha. Caralho, olha. Que isso? O que tá falando, é mais importante. Saudações, amigos! Eu sou Cristiano Gonçalves e esse aqui é mais um programa Contato OVNI Ufologia. Amigos, nesse programa mostraremos a entrevista que eu fiz lá na Serra da Beleza com o Rony Vernet. O Rony, ele também é um investigador do caso do OVNI de Magé, assim como nós, e tem aí umas informações que ele coletou lá, super interessantes, que eu na entrevista perguntei para ele. E aí ele conta aí pra gente alguns detalhes que somam justamente com aquilo que a gente também vem trabalhando e vem trazendo para vocês. Então aguardem que super bacana a entrevista com o Rony, tá? O Rony, inclusive, ele esteve lá no Senado também, onde ele pôde falar um pouco dos seus projetos em ufologia e também falou sobre, aliás, ele respondeu, né, uma pergunta relacionada ao caso de Magé, que foi muito bom, né? Na entrevista ele vai falar sobre isso, né, nessa entrevista comigo, que inclusive tinham alguns pesquisadores famosos lá, uns ufólogos famosos lá, que disseram que nada aconteceu, né, em Magé. Então o Rony é mais um reforço na investigação do caso, né, e que é muito bem-vindo aí. Então daqui a pouco a entrevista com ele. Amigo, você que tava passando no YouTube, aí viu o título ali bacana, vou ver que canal é esse aqui, aí entrou e tá aqui. Se deparou com o Cristiano aqui falando, apresentando o Contato OVNI Ufologia. Por favor, meu amigo, se inscreve no canal. A gente precisa muito de aumentar o nosso número de inscritos para ganhar força e assim ter mais condições de mostrar a ufologia para cada vez um número maior de pessoas. Então é só se inscrever, acionar o sininho, depois dar aquele like. 3 ações que ajudam pra caramba. É só seguir o que o videozinho pede aqui. Muito bem, então esse é o último programa, né, especial referente à Serra da Beleza, né, onde eu fiz a entrevista no primeiro programa com o Frederico Morte, depois fiz a entrevista no segundo programa com o Marco Aurélio Leal e agora é com o Rony Vernet, né, para encerrar com chave de ouro. E mostrando aí mais um integrante investigador do caso de Magé, fora outros casos aí que o Rony está se inserindo de uma maneira muito satisfatória dentro da ufologia. Isso é ótimo porque é um reforço, a ufologia ganhando força com essa galera mais jovem, né? Isso é bom demais para a ufologia. Bom, agora sim, vamos na íntegra a entrevista com o Rony Vernet e a gente já volta. Oi, gente. Bom, nós continuamos aqui na Serra da Beleza e agora eu estou aqui com o Rony Vernet. O Rony, ele também atuou na investigação do caso de Magé, que nós, como vocês sabem, fizemos um trabalho, continuamos fazendo um trabalho muito importante lá, consideramos aí um grande caso da ufologia
E embora muitos pesquisadores famosos não considerem, infelizmente, nem sequer foram lá, mas tem aí Bom, enfim, a gente não precisa nem tocar nesse assunto, porque vocês já sabem a nossa postura, a nossa conduta com relação a isso. Mas o Rony, ele também investigou lá e, inclusive, conheceu alguns integrantes da nossa primeira incursão, quando fomos lá logo no dia seguinte da ocorrência. E ele coletou muita coisa boa também, tanto junto com o pessoal como sozinho. Então, Rony, o que você pode nos trazer? Vamos lá, primeiro você fala rapidamente do início da sua trajetória com relação a esse caso e depois aí as novidades aí que você coletou. Eu estava em casa, né, quando começaram as notícias, na primeira semana, né? Sim. Na segunda-feira, quando começou. E calhou que na segunda semana já tinha passado uma semana do caso, os acontecidos, já tinha visto vocês lá investigando, etc. Na segunda semana eu tinha férias. Eu não ia viajar, não ia fazer nada. Eu falei, nossa, eu ia só descansar em casa. Então eu falei, olha, eu vou até Magé e vou conversar com as pessoas e ver o que pode estar acontecendo. Tinha alguns contatos já, não diretos, mas de amigos, né, que tinham gente em Magé, da área de saúde, por exemplo, e de pessoas que tinham visto coisas acontecendo ali, um movimento de madrugada, de caminhão e etc. E eu parti lá para falar com essas pessoas e conhecer também outras pessoas. E eu fui com o objetivo principal, que era tentar obter imagens de câmera de segurança nas ruas, para ver se porque eu tinha um relato muito forte de uma pessoa no contato indireto que eu conheci, por meio de uma enfermeira, e tinha uma outra pessoa da área de saúde que conhecia essa enfermeira, e eu fui lá para vê-la e conversar com ela. Perfeito. E ela falou que na rua dela tinha tido uma movimentação de caminhão muito grande por volta das 3 horas da manhã. E ela viu também muito helicóptero e avião. Então eu fui lá para conhecê-la e eu queria câmera de segurança que mostrasse esse movimento nessa rua. E eu ia em mercado, eu ia em escritório, tudo que tinha na faixa, que eu olhava câmera de segurança na rua dela, eu ia, batia lá e pedia. O que acontece? A maioria das pessoas ali, as câmeras de segurança, eles armazenam 3, 4 dias de filmagem. Então, como ele chegou uma semana depois, eu cheguei uma semana depois, eu já não consegui essas imagens. Eu tive um colégio, eu não vou falar o nome do colégio, mas eu consegui um colégio que a diretora me permitiu entrar, eu entrei, consegui ver as filmagens. Que legal. Eu não vi naquele ponto os caminhões passando, porém eu tive informação que eles deram uma volta para passar por uma tal, se não me engano, Rua J, que era o nome, que era uma rua paralela à principal que não passa nada ali. Sim, eu até sei qual é essa rua. E tinham vários relatos ali de uma rua super calma, que nunca passa caminhão, não passa nada, e passaram. Eu entrevistei um rapaz que mora nessa rua e que deu exatamente esse depoimento. Ele viu esses caminhões que nunca passam ali. Isso. Então, assim, e aí a partir desse momento, eu acabei cruzando ali nas ruas com o Riba, com o Arthur e com o Júlio. Já era no 3º, 4º dia. Nesse momento eu estava fazendo entrevistas com praticamente toda pessoa que eu via ali. Eu parava e perguntava: você conhece alguma coisa sobre o caso? Era quase como a página do Marcão que a gente viu aqui, com uma placa, né? Você conhece alguma coisa? Eu falei com centenas de pessoas. Obviamente a maioria não era boato, só sabia por alguém que falou. Sim. Mas muita gente deu bastante informação e foi assim que começou. E quando eu conheci o Júlio, Arthur e Riba, eu já tinha algumas testemunhas já com bastante informação, e a gente pôde cruzar nesse momento os depoimentos. E bateram. E bateu, e eu levei eles me levaram para conhecer testemunhas, eu levei eles para conhecer testemunhas que eu já tinha falado. A gente falou com uma testemunha importante, que era uma mãe de um policial militar, que passou uma filmagem pra gente, que essa filmagem existe, e justamente nessa madrugada ele filmou esse objeto. Então, são vários relatos que a gente foi juntando, mateiros da região que viram militares, enfim, muitos relatos que foram só agregando o que a gente já tinha, e até o que você junto com o pessoal já tinha pego na primeira semana. Maravilha. E só fortaleceu a ideia de que tinha tido algo ali. A gente não sabe exatamente o que, mas algo muito estranho aconteceu ali. E de cunho ufológico. Com luzes, com movimentos, de helicópteros, etc. E foi assim. E as coisas foram acontecendo de forma muito natural, isso que foi legal.
E só um detalhe. Peraí, deixa eu lembrar qual era o detalhe que me fugiu. Porque realmente quando você falou que você coletou vários depoimentos de várias pessoas. Ah, sim, lembrei. Então, uma dessas pessoas que você conseguiu coletar os depoimentos, algum deles era militar? Eu falei com pessoas da Embel, a maioria não quis falar nada, e os militares que eu falei falaram que não sabiam nada. Então não tinha informações, o velho protocolo. Nenhuma informação valiosa de militares ali da região. Eu falei com civis da Embel e eles viram um movimento na Embel naqueles dias que para eles era típico. Certo. Né, de comando, etc. Agora, se tinha a ver com o caso, aí fica essa dúvida. Certo. Mas é uma coincidência grande, na semana ter esse movimento. E só para encerrar, a gente sabe que você participou lá no Senado ontem, né? Esse grande evento aí que pode ser aí uma abertura, né, para uma coisa mais séria envolvendo o nosso sistema governamental. E nesse momento da sua fala lá no evento, houve uma menção ao caso de Magé, né? Sim. Gostaria que você dissesse aqui o que você colocou lá a respeito. A parte final da audiência sobre OVNIs no Senado era para responder perguntas de pessoas que estavam em casa. Perfeito. Né? E tinham várias perguntas sobre vários assuntos, e cada palestrante tinha 5 minutos para escolher perguntas e falar. Uma das perguntas que eu escolhi foi sobre Magé. Era uma pergunta que perguntava: aconteceu alguma coisa de fato sobre Magé? Porque teve esse movimento grande na internet, etc. E eu respondi que eu tinha pesquisado esse caso, eu tinha estado lá, né? E eu fiz recentemente, isso foi esse ano, eu fiz pedidos de informação para o Exército. E o Exército me confirmou quais eram os helicópteros que estavam sobrevoando Magé naquele período. Que bacana. E que esses helicópteros eles estavam apoiando uma operação de instrução na Serra dos Órgãos. Então, estava tendo uma operação na Serra dos Órgãos. Eu pedi, depois um segundo pedido, de relatórios dessa operação de instrução na Serra dos Órgãos. Eles falaram que não poderia dar por questão de segurança nacional. E é estranho porque talvez as operações de instrução, eu tenho que confirmar isso, mas eu acredito que como era o auge da pandemia, né, ali em 2020, mês de maio, que começou o auge ali em abril para maio, era o estopim da pandemia. As atividades não essenciais ou não urgentes estavam todas interrompidas, claro, incluindo talvez operações de instrução. E um fato curioso é que todas as operações de instrução do Exército, se você olhar no site, eles divulgam o site de notícias. Sempre tem algo na Serra dos Órgãos, por exemplo, eles divulgam. E essa operação não tem nada, não existe. Então fica essa dúvida, né? Será que realmente havia uma operação de instrução ou era uma outra missão do Exército ali? Mas de fato está confirmado pelos documentos que eu consegui que tinha uma operação do Exército naquela região. O que eu acho, e que os depoimentos que eu peguei corroboram, é que parece que aconteceu algo de fato na Serra dos Órgãos e não exatamente em Magé. O que eu acho que pode ter acontecido é o pessoal, e talvez até militares ou pessoas que tentam cobertar esse fenômeno, que possa ter acontecido ali, algum evento desses, possam ter colocado foco na Embel, que era a estação militar mais próxima ali, daquele local, colocaram foco naquela região, sendo que aconteceu algo do lado, numa área de proteção ambiental ali, onde estava tendo uma operação militar. Agora, realmente, o que aconteceu exatamente é o que a gente está tentando montar até hoje. E vamos montar, e vamos continuar montando. Isso aí que ele disse bate com o que nós apresentamos com relação ao tráfego aéreo dos helicópteros e aviões militares que passavam por Magé, chegavam ali em Guapimirim, Guapiaçu, faziam uma rodinha ali, parava, depois voltava pelo... Então, quer dizer, bate. A única coisa que me deixa assim, entendendo que alguma coisa deve ter acontecido ali na Embel, naquele terreno ali de trás, foram as explosões que nós vivenciamos lá. Por que eles soltariam naquela magnitude? Porque foram explosões que acabaram com a luz, e etc. Transformadores. Exatamente. Então, é isso que me faz pensar que alguma coisa tinha e que, inclusive, até acarretou na morte de um funcionário. Sim. Então, foi uma coisa muito séria que eles estavam fazendo lá dentro. Agora, fica uma dúvida, Cristiano. Será que eles não aumentaram? Porque explosões nesses aniversários da Embel sempre ocorreram, mas de forma muito menor. E de manhã.
Isso. O que aconteceu ele realmente foi algo de magnitude muito maior e nunca visto. Então, mas será que eles, aí fica a dúvida, né? Será que eles não fizeram essa magnitude maior justamente para atrair atenção de forma proposital, para atrair as atenções para a própria Embel? Fica esse ponto de interrogação. Mas nessa magnitude toda e acarretando com a morte de um funcionário... aí a gente tem que ver, porque a gente também não sabe as circunstâncias dessa morte. Exato. Né? Então, assim, tudo leva a crer que foi um acidente provocado por essas explosões. Exatamente. Né? Porque... Pode ser até que eles fizeram uma coisa tão grande, tão maior, que fugiu do controle e teve um acidente. Mas talvez possa ser algo ou decorrência desses fenômenos que estavam acontecendo, dessa situação, ou algo proposital para atrair a atenção para aquela região da Embel e tirar o foco de fato onde estava tendo a operação, que era na região de mata, talvez na Serra dos Ovos. Exatamente. Bom, vai ficar essa dúvida, a gente vai continuar, somos a mosca na sopa, não tem jeito, a gente vai continuar na investigação e agora com um super aliado aqui, eu tenho certeza que muita coisa vai brotar no decorrer do tempo. O tempo vai trazer essa verdade pra gente. Obrigado, Rony. Valeu. Abraço. Falou, gente. Valeu. É isso aí, gente. Rony, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação aqui no Contato OVNI Ufologia. Vamos trocar mais figurinhas relacionadas a Magé, que a investigação prossegue e eu tenho certeza que muita coisa nova vai acabar brotando aí no decorrer dos dias. Tem que ser devagar, é uma coisa... pausadamente, né? Lento, é uma investigação que vai ser demorada, mas aos pouquinhos as coisas vão fluindo, vão brotando, né? Se você tem informações sobre o caso de Magé, entre em contato comigo, sigilo absoluto. Se você não quiser aparecer, não vai, mas a sua informação, ela sim precisa vir à tona. Precisa aparecer e mostrar para todo mundo que esse caso é real, né? Aliás, todos que acompanham a nossa investigação já sabem que o caso é real, mas é bom cada vez mais a gente expor essa realidade para atingir cada vez mais o número de pessoas e quem sabe trazer aí um militar que queira falar a respeito, a garantia do sigilo eu dou, né? A gente tem os recursos aqui para que tudo que ele venha a nos contar seja dito sem o áudio da voz dele, sem manifestar o vídeo da face dele. A gente tem aquele borrão, né, que a gente coloca aí na edição e tampa tudo, só aparece o borrão mesmo, não aparece a pessoa. Então temos todos os recursos para fazer com que o sigilo, o anonimato das testemunhas sejam total. Não há nenhum problema, nenhuma preocupação com relação a isso. Vinil terminando de montar seu mochilão. Olha o vinil aí. Olha o mochilão dele. 120 litros que tem essa mochila. As bagagens do Cristiano já tá aqui também no esquema. Daqui a pouco a gente está pegando a estrada. Fala aí, galera. Tá garoando aqui na Serra da Beleza, mas ainda assim é uma beleza. Gente, muito obrigado. De novo eu quero agradecer ao Arnaldo e à Gláucia que proporcionaram o espaço para que a ufologia aconteça, né? E que para a gente também ter um local privilegiado para fazer as vigílias numa região de alta incidência ufológica. Valeu, Arnaldo e Gláucia, muito obrigado. Gente, a gente então se despede aí. Não sei se ainda esse ano voltaremos lá na Serra da Beleza, mas é um local que pelo menos uma vez por ano a gente vai, né? Então a gente... mas pode ser que até voltemos lá esse ano. Ainda, isso é uma coisa que também não tem como a gente saber. No decorrer dos dias a gente vê. E obviamente a gente voltando lá, vocês vão participar junto com a gente. É só continuar acompanhando o canal aqui. Muito obrigado, meus amigos. Forte abraço. Até o próximo programa. Valeu!